ficar sozinho não rola, mas amor não se implora. E o que? Nem se joga fora. O amor a gente conquista e não há quem desista. Mãozinha pra cima, se o coração chora, chora com... Vem comigo que senão eu empolgo, né, galera? Porra, tem que dar aula, né? Pessoal, olha, vamos refletir um pouquinho sobre a parte de estrutura atômica. O que você tem que saber é o seguinte: a princípio, um átomo ele é formado por 3 partículas atômicas básicas, correto? Você tem próton, que é a carga positiva, nêutron, que é a carga neutra, e os famosos elétrons, correto? Que é a carga negativa. Essas 3 partículas vão formar, né, o que a gente conhece como sendo átomo até então. Mas para a gente analisar tudo isso aqui, a gente deve refletir sobre alguns outros conceitos. Eu gostaria de colocar em destaque o conceito de número atômico, que é simbolizado por esse Z, sempre aqui na parte inferior do seu elemento químico. Tudo bem? Galera, o número atômico é aquilo que vai caracterizar, que vai identificar o elemento químico em questão. Por exemplo, se liga. Todos os átomos de oxigênio possuem 8 prótons. O número atômico faz referência ao número de prótons no núcleo do átomo em questão. Se um elemento tiver, por exemplo, 9 prótons, não é mais o oxigênio, ele passa a ser o flúor. Se um elemento tiver 7 prótons, não é mais o oxigênio, é o nitrogênio. Então, aquilo que caracteriza, que identifica o elemento em questão é o seu número atômico. Exatamente igual ao seu CPF para você. Só você, no mundo inteiro, tem o seu número de CPF. Essa é a ideia de número atômico. Tudo bem? Tio Garcia falou, você vai fazer o seguinte, no final desse vídeo, dá uma olhadinha na descrição. Tem surpresinha para você. Tchau. Dando sequência, a gente vai pensar um pouquinho a respeito da massa do átomo, da famosa massa atômica, que é simbolizada por esse A, tudo bem? A gente vai considerar, a princípio, pessoal, a massa do elétron desprezível. Sendo assim, se o átomo tem 3 partículas subatômicas, se a massa do elétron é desprezível, sobra o quê? Sobra a seguinte circunstância: a massa do meu átomo é o meu número atômico Z mais esse N. Esse N faz referência ao meu número de nêutrons, tudo bem? Na representação a gente tem, olha, a massa geralmente expressa aqui na parte superior esquerda do seu elemento químico. Fechou? Entendeu isso aí? Mas outra coisa interessante é, o que será que um elemento químico, a princípio, ele pode ganhar e ele pode perder com uma certa facilidade? Um elemento químico, pessoal, pode ganhar e pode perder elétrons, tudo bem? Quando um elemento está neutro, quando um átomo está neutro, nós dizemos que ele se encontra no estado fundamental. É quando o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. Anota isso aí, isso é importante para você. Como o átomo ele pode ganhar e perder elétrons, quando isso acontece, ele vai deixar de ser um átomo e vai se transformar em um íon. Íon é uma palavra grega que significa ir, correto? Um íon ele é formado quando um átomo, ou quando ele ganhou, ou quando ele perdeu cargas negativas, no caso, elétrons. Pensando assim, temos 2 possibilidades. Temos os íons positivos, chamados cátions, e os íons negativos, chamados ânions. Não se esqueça, quando você fala que você tem um cátion, significa que o seu átomo se transformou em um íon a partir da perda de elétrons. Por exemplo, olha o íon Mg mais 2, magnésio mais 2. O número atômico dele é 12. Ele tem 12 prótons em seu núcleo. O que aconteceu aqui? Ele teria 12 elétrons, mas neste caso ele perdeu 2 elétrons. Dessa forma, ele se transformou em um íon positivo chamado cátion. O que significa? Que existem 2 cargas positivas a mais do que o total de cargas negativas em relação ao íon como um todo. Você tem um cátion. O raciocínio contrário é quando você tem a formação de um ânion.
Um ânion ele é formado quando o seu átomo, pessoal, ele recebe, quando esse átomo ele ganha elétron. Quando eu falo que o meu íon fluoreto é o F-1, o F-, significa que, ao invés desse meu íon ter 9 prótons e 9 elétrons, ele tem 9 prótons. Mas quantos 10 elétrons ele tem? Ele tem 10 elétrons. Ele tem um total de carga negativa a mais do que em relação às cargas positivas da espécie aqui analisada. Tudo bem? É só isso que você precisa saber. Muito obrigado e até nossa próxima aulinha. Valeu!